Mulheres, mães desse Brasilzão, sejam bem-vindas a mais uma live Farmácia Natural, última live do Desafio Farmácia Natural. Hoje a gente vai conversar com uma mãe super especial que é a Vanessa, mãe de duas crianças, o Guilherme de 9 aninhos e o Juliano de 4, e ela vai contar pra gente um pouquinho como foi a experiência dela introduzindo a Farmácia Natural no cotidiano da família dela. Antes de eu chamar aqui a Vanessa, quero saber aí de vocês, o nome de vocês, a cidade, quem puder escrever, por favor, aí no chat. Qual o seu nome, de onde você fala, qual a sua cidade, quantas crianças você tem, o nome e a idade delas também. Então, faça uma breve apresentação para a gente se conhecer um pouquinho mais, cada vez mais. E lembrando, enquanto a Vanessa não entra aqui, quero lembrar vocês que hoje é o último dia da super promoção para o Farmácia Natural. Então hoje é o último dia para quem quiser ganhar 2 presentes que eu e o Ricardo preparamos para vocês. Então o primeiro presente é um desconto de R$50 no valor de inscrição no Farmácia Natural. Hoje, quem se inscreveu hoje paga R$347 para ter acesso a todo o material do curso. Quem perder essa oportunidade, amanhã o valor já vai para R$397. Então, se você quiser ganhar esse presente, esse desconto de R$50 no valor do curso, se inscreva hoje. E o segundo presente que as mães que se inscreverem hoje vão receber é um voucher de 50% de desconto no curso O que o Vicente Come, que é um curso de alimentação saudável para crianças, onde o Ricardo mostra as principais receitas que a gente faz aqui para o Vicente e que são saudáveis e principalmente muito gostosas, tá? É a prova do paladar infantil. Todas as crianças gostam, não é só o Vicente que gosta, porque a gente recebe aqui o tempo todo crianças, amigos do Vicente. No aniversário do Vicente é a gente que faz a comida, né? O buffet do aniversário é feito pelo Ricardo. E é sucesso garantido, não sobra nada, nem na mesa de doce, nem na mesa de salgado. Então, se você quer ganhar esses 2 super presentes, aproveita para se inscrever hoje, tá? E ainda tem uma vantagem, um benefício que o Ricardo conseguiu, uma facilidade que o Ricardo conseguiu ontem, que é a opção de parcelar no boleto. Então, para quem estava com dificuldade de conseguir parcelar no cartão de crédito, o Ricardo conseguiu essa facilidade. Então, aproveitem, porque vale muito a pena. Vocês vão ver aí o relato da Vanessa, que vai compartilhar um pouquinho com vocês a história dela, tá bom? Então, quem for entrando, por favor, se apresenta suas crianças, para a gente ter um bate-papo aqui mais aconchegante, vamos dizer assim. A Andressa tem Theo de 3 anos, Levi de 9 meses, Recife, Pernambuco, muito bom. Eu amo o Nordeste inteiro. Físio, estou aqui, olá, me chamo Fabrícia Moro, em Iguarapé, tenho 3 filhos. Bom dia, Bia, Puff falando de Porto Alegre. Oi, Puff, tudo bom? E aí, como é que você tá? E sua filhota? E a Isa, tudo bem com vocês por aí? Tenho um filho, meu maior tesouro, a Neide. Elis, Curitiba, Murilo de 1 ano, Madu de 18. Caramba! Diferença de idade boa, né? Grande. Tenho a Duda de 14, Filipinho de 3, estamos em Manaus, Amazonas. Muito bom. Famílias de todo o Brasil. Temos um pai aqui representando a classe, que é o Thiago, nosso querido Puff, mais conhecido como Puff. Muito bom, Thiago. Fica aí que você vai representar a classe masculina, a classe paterna, que é difícil de encontrar aqui os pais, gente. Só mães aparecem. Mendonça, tem um filho, Luiz Miguel. Grande beijo, Thiago. Ó, vamos ver se a Vanessa tá aqui já. Vanessa, pede para entrar aqui na live para eu poder fazer a live aqui com você. Jaqueline, tem o Vitor de 6 anos, Maria Tereza de 2, Araguari, Minas Gerais. Já fui a Araguari quando eu trabalhava no BNDES, visitei Araguari. Tem 2 filhos, Astolfo Dutra, Minas Gerais também. Maria Fernanda, 8 aninhos. Nicolas de 6, Nicoli de 14, Pernambuco. Deixa eu ver se a Vanessa já tá aqui. Ah, Vanessa, é a Físio, é que eu não reconheci seu nome de perfil, Vanessa, desculpa. A Vanessa tá entrando.
Oi, Vanessa. Oi, bom dia. Bom dia. Desculpa, eu não tinha reparado. Você falou, tô aqui. É Eu que o tô nome de aqui. perfil. Eu estava procurando Vanessa e me confundi. Você é fisioterapeuta? Sou fisioterapeuta. Uau, que legal. Que bacana. Bom, gente, a Vanessa está aqui hoje com a gente, disponibilizou aí uma horinha do dia dela, que é bem cheio, para compartilhar como é que foi a introdução, como é que está sendo implementar o Farmácia Natural com a família dela. Muito obrigada, Vanessa, por ter aceito o convite, por disponibilizar o seu tempo para estar aqui compartilhando um pouquinho da sua experiência. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. E a ideia é a gente ter aqui um bate-papo entre mães, tá? Então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho como é que está sendo, como é que era a sua vida antes, né, com o Guilherme, com o Juliano, antes da Farmácia Natural, e como é que está agora. Você entrou no curso em novembro, não foi isso? Lembro, isso. Novembro do ano passado, então já temos aí 5 meses, quase 6 meses, né, de farmácia natural. E aí eu queria ouvir de você como é que foi, como é que era antes, como é que está sendo. Enfim, conta aí pra gente seus desafios, suas conquistas e um pouquinho das suas Sim, crianças. O Guilherme tem 9, né? Juliano tem 4 aninhos. isso. Bom, eu sou fisioterapeuta, né, como eu já disse, então eu já estou tentando seguir um pouco uma linha mais natural. Faço a formação de dietoterapia chinesa também, com a Uau! Cláudia Siqueira, não sei se tu conhece. E eu já estou tentando, né, inclusive para o meu trabalho, entrar para essa Uhum. área também. E o Guilherme, ele tem muito problema respiratório, ele tem asma, isso desde Uhum. pequenininho, com um mesinho ele já começou a dar trabalho. E com 5 meses ele apresentou a primeira crise de asma. Caramba! Foi, foi bem complicado, assim, toda a trajetória dele quando pequenininho. E aí continuamos fazendo tratamento, né? E preventivo e tal. E aí chegou uma fase assim que ele adoecia muito, principalmente quando ele entrou na escola. Aí, né, Uhum. começam Com as quantos anos que ele infecções entrou com na 3. escola? Uhum. E aí começaram as infecções respiratórias, né? A função, né, do contato. E aí Sim. começou o uso de antibiótico. Às vezes ele chegava a usar 4 vezes no ano, porque Uhum. já atacava tudo, aí já atacava asma, bronquite, tudo era uma função. E aí depois veio o Juliano, né? E o Gil, graças a Deus, ele não tem problema de alergia. Mas com a função do contato do humano começou a adoecer também, né? Sim. E como eu já estava nessa, procurando essa área, né, da- do natural, eu te encontrei no Instagram. E aí eu digo, olha, é isso que eu quero. Eu quero um tratamento natural para os meus filhos, porque eu não aguento mais a função do antibiótico, antialérgico, corticoide. Era um horror, né? Uhum. Usavam desses medicamentos assim por mês? Era um uso contínuo por mês? Não chegava a ser uso contínuo, mas como ele tinha infecções repetidas, né? A gente Uhum. acabava tendo que usar muitas vezes durante o ano. Sim. Então, eu digo, e a questão da imunidade vai baixando com a função dos remédios, né? Muito antibiótico, muito corticoide, acaba agravando mais ainda. E aí eu te encontrei, eu digo, não, é isso que eu quero. Não pensei Uhum. 2 vezes em entrar para o curso, né? E aí eu comecei, né? O Guilherme, a função de começava inverno, já era um terror para mim. E eu sou de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, aqui é muito frio no inverno. Imagino. E aí começava toda a função respiratória dele, né? E aí
começamos então com a parte natural. Quando ele começou com os primeiros sintomas que chegava um vírus aqui, eu comecei, eu digo, filho, vamos tentar, eu aceito, de início, assim, né? Ele, ai, mãe, Uhum, não quero. Eu digo, mas vamos provando, vamos aos pouquinhos, vamos uhum. pra gente tirar os remédios fortes que tu toma, filho, que faz mal pra tua saúde. E aí ele foi aceitando e ele foi vendo que aquilo ali estava fazendo bem pra ele. E ele me Que dizia, legal. mãe, eu tava espirrando, tu viu que eu parei, mãe? Eu digo, tá vendo como resolve? Eu dizia, vamos pro remedinho da tia Bia. E aí o Juliano também começou com algum sintoma. O Juliano aceitou mais por causa do docinho do mel. E Sim. aí fui dando para eles e eles foram aceitando. E a gente foi vendo que realmente foi tendo resultado, né? E é Uhum. muito fácil da gente preparar. A gente usa muita coisa, a gente tem em casa. Como eu te disse que eu faço esse curso da dietoterapia chinesa, muita Uhum. coisa de temperos eu já estava usando na comida, que são dicas também que tu passa pra gente, né? Uhum. Então, aos pouquinhos, claro que a alimentação deles ainda tá meio difícil de mudar totalmente. Assim, aos pouquinhos eu tô conseguindo. E acabei também utilizando os remedinhos para toda a família. Exato. Isso é muito Eu, legal, né? eu uso, meu marido usa, até com a minha avó, minha mãe, minha irmã. A minha irmã já me pede às vezes, ela diz assim: ai, eu tô sentindo tal coisa, o que que eu posso usar? Sim. Que legal, ô, Vanessa, muito bom. A Jéssica falou aqui que a família do marido dela também é de Uruguaiana. Ah, Fecha a que legal. página dela, por favor. Então foi fácil para você implementar, porque isso é uma dúvida de muitas mães, né? Ah, vai ser difícil, eu preciso ter muito tempo para fazer isso. Como é que foi essa coisa da administração do tempo para preparar os remédios Ah, naturais? é super tranquilo, né? É fácil, é muito fácil da gente fazer. Eu já tenho Uhum. as misturinhas, já estão tudo pronta nos potinhos ali, tem melzinho. Eu fiz esses dias o xarope de limão também, tá num vidrinho pronto. Então, qualquer sintoma a gente tem tudo na mão ali. Exato. É Tem muito uma, fácil de preparar. são poucos minutos a gente prepara e depois a gente vai pegando a manha, né, o que já dá para deixar preparado a gente já deixa e vai fazendo Sim, realmente uma farmácia natural na nossa cozinha. E quando a criança sim. começa a apresentar os primeiros sintomas, a gente já utiliza, né? Sim, os Isso é muito. chazinhos também é muito fácil. Às vezes o Gui me pede, mãe, eu tô assim, faz um chazinho, mãe. Isso que ele não gosta de chá, mas ele já tá seguindo esse. Vocês estão vendo? É muito interessante isso, né? Que a criança, às vezes, ainda mais uma criança maior, de 9 anos, é até mais desafiador que uma criança menorzinha, né? Mas você vê que mesmo com ele, que é maior, 9 anos, que é uma fase bem difícil, eu tô com o Vicente com 8 indo para 9, eu já tô sentindo aqui a pré-adolescência. Uhum. E, e você vê que funcionou, né? Você foi conversando com um jeitinho e tal, e mostrando para ele, ele experimentando, vendo o resultado, e aí a criança começa a aceitar, porque isso é outra preocupação muito comum. Não sei se você tinha essa preocupação, Vanessa, antes de entrar no curso, de será que minhas crianças vão aceitar esses remédios? Será que eles vão querer tomar? Como é que é o gosto, né? E você, né, já até introduzir essas especiarias no dia a dia, mas tem muitas mães que nem usam essas especiarias. E, e é interessante ver como a criança ela vai acostumando o paladar dela, né? Como Sim. você viu aí na sua família, mesmo com o Guilherme, que é mais velho, Às que vezes ele tende a ser. reclamava, às vezes ele reclamava um pouquinho da pimenta, né? Ai, mãe, ele tá picando muito. Eu digo, tá, mas dá pra aguentar, né, filho? Ah, dá, mãe, não é muito.
E porque também a gente tem que pensar o seguinte, o remédio da farmácia comum não tem gosto bom também. Que remédio que é gostoso, gente, né? O Sim, antibiótico não é gostoso, o anti-inflamatório, o antitérmico, o descongestionante, nada tem sabor gostoso, a verdade é essa, né? sim. E então a gente, né, com doçura e firmeza, faz a criança tomar o remédio da farmácia comum quando é necessário. Então, a gente precisa ter essa mesma atitude em relação aos remédios da farmácia natural. Olhar com a mesma seriedade, né? Porque o Sim. remédio da farmácia natural pode evitar o remédio da farmácia comum. Você percebeu isso, Vanessa? Eles reduziram o consumo dos remédios da farmácia comum Muito, depois do farmácia natural? muito. Claro que eu não vou dizer que eu não tenho, assim, um remedinho para febre, alguma coisa que às vezes é o mais difícil de reduzir. Eu até tentei com o chazinho de coentro, Uhum. acho que é, né? A infusão fria de coentro. Mas foi meio difícil para fazer tomar, né? Aham. Mas eu sempre tenho algo assim para uso imediato, como da febre, por exemplo, né? Enquanto eu vou controlando os sintomas. Mas reduziu muito o uso E de quanto que foi essa remédio. redução? Assim, você lembra quanto que eles usavam antes em termos de antibiótico? Qual era o principal remédio que você usava com eles? Era antibiótico, antialérgico, anti-inflamatório? Qual deles? Ah, e bastante antialérgico, como o Guilherme tem problema de rinite e asma, né? E, Uhum. e antibiótico, às vezes, ele chegava a usar 4 vezes no mês. Principalmente agora, depois da função da pandemia, que no período da pandemia, por incrível que pareça, para o Guilherme foi a melhor coisa, porque ele ficou Porque em ficou casa. isolado. Aquele ano ele não adoeceu nunca, mas Aham. bastou ele retornar para a escola. Quando retornou, foi um horror, né? Aí aquele ano Sim. foi terrível do retorno. Então, Então, isso que me fez procurar ajuda para tentar reduzir a medicação. aham. Sim. E E aí, então, antes do farmacêutico, ele chegou a usar 4 antibióticos em um mês, é isso? E não, não, no ano, 4 vezes no durante o ano, ano. quatro É. vezes no ano. E aí, depois do farmacinha, agora em 6 meses, como é que foi? Ai, olha, se ele usou uma vez porque ele teve uma crise bem forte, acho que foi Uhum. uma, Foi mas, o máximo que ele usou. E mas reduziu muito. que bom. E E o que ele gasto? usa bastante, que é de uso contínuo dele, é soro, né? E a lavagem Sim. nasal, que a gente usa também, mas tentando não usar o Uhum. máximo, e quando tem alguma coisa, ele dá um espirro, eu já tô com a colherinha, eu tomo, filho. Exatamente. Isso que eu falo sempre para vocês, né? Tem que atuar nos primeiros sintomas. Faz muita diferença, Sim, né? sim. Às vezes eu dou uma vez, 2 vezes para ele, ele já não tem sintoma nenhum. Mas, É isso aí. E você percebeu quanto de economia aí na farmácia? Quanto que você gastava antes por mês e quanto que você gasta hoje na farmácia comum? bah, ai, eu não tenho ideia para dizer o valor, assim. Mas como eu disse, o máximo que a gente tem comprado é um remedinho para febre para ter em casa. Até às vezes acaba vencendo. É muita economia, né? E Com além de certeza. você fortalecer a saúde da criança, porque os remédios da farmácia comum trazem muitos efeitos colaterais, então você fortalece a saúde das crianças e economiza com dinheiro na farmácia, né? Sim, com certeza. Ah, tem uma pergunta aqui sobre dermatite atópica. Ajuda sim. Inclusive, eu dei uma aula sobre dermatite atópica inteirinha. Tem 1 hora e meia de aula sobre dermatite atópica. E lá no Beabá da Mama. E agora esse é um material exclusivo do Farmácia Natural. E quais foram os desafios aí, Vanessa, para implementar o Farmácia Natural? Além
Primeiro você falou que o seu filho mais velho ficou um pouco resistente, mas aí você conseguiu, né, comendo pelas beiradas, hoje em dia ele aceita bem, né? Ele foi vendo o resultado, não foi isso? Aceita. Aham. É, como eu te disse, ele até pede, né? Às vezes, se ele sente alguma coisa, ele acaba me pedindo. Vocês estão vendo, gente? A criança que antes era resistente, hoje em dia pede. Isso é incrível, né? Com certeza. Isso é muito, isso é muito profundo, porque isso vai num ponto, acho que eu falei isso com a Jéssica, quando a Jéssica estava aqui, ou foi com a Karina, agora eu não vou lembrar. Mas o farmácia natural, ele atua em várias frentes, vamos dizer assim, né? Porque é um tipo de educação que a gente está dando para a criança, de como cuidar da saúde dela, que ela vai levar para o resto da vida. Isso é muito poderoso, né? Essa questão, primeiro, da autoobservação. A gente começa a falar mais, perguntar mais para a criança. Você percebeu isso, Vanessa? De, além da gente ficar mais atenta, de perguntar o que você está sentindo. É só a criança, vamos supor que ela começa a espirrar, né? E aí você começa, então, aí você já fica ali atento. Fala, meu filho, você tá sentindo mais alguma coisa? Tá com dor de garganta? O ouvido tá legal? Ou é só o espirro mesmo, né? Então, isso já, o fato da gente fazer essas perguntas para a criança, para a gente poder agir rápido, isso também já leva a criança para um lugar de se observar, que é muito importante. Ok, Ai, chegou, chegou. oi, Juliana, tudo bom? Fofura! Bom dia, Juliano! Acordando. Fofo! Carinha de sono mesmo, acabou de acordar, né? Que delícia! Então a gente começa a ajudar as crianças a se auto-observarem e verem, né? E depois a gente começa. Não é legal isso, Vanessa? Você percebe? Sempre pergunto para ele, eu digo, filho, vai dizendo para a mãe, eu preciso saber o que tu tá sentindo para eu saber o que eu vou usar contigo. Exatamente. Porque a criança, as menores mais ainda, elas têm uma dificuldade ainda de verbalizar o que elas estão sentindo. Então a gente tem que ficar ali pescando, né? Puxando para a gente conseguir saber e agir rápido, agir de forma antecipada. Porque isso é um pulo do gato muito importante, né? E outro benefício é que a criança começa a ver como o Guilherme, né? Ah, minha mãe vai lá e me dá um chá, me dá uma pastinha de cúrcuma, um xarope de limão e funciona. Então a criança começa a estabelecer ali uma relação com a natureza que é muito importante. Ver a potência da natureza, como a natureza é capaz de curar a gente. E isso ela vai levar para o resto da vida, né? Isso é muito, muito bonito. Ju, desliga aí, filho. Ligou o pianinho. Gente, vocês têm dúvidas para a Vanessa? Compartilhem aqui as dúvidas que vocês têm. Aproveitem a presença dela aqui. Ontem a Vanessa falou, né, que o filho dela tem um problema crônico com asma. Ontem eu dei uma aula inteirinha sobre asma lá no Beabá da Mama. Não sei se você viu, Vanessa. E depois essa aula vai lá para o Farmacinha. Consegui assistir. Asma, por exemplo, é uma condição respiratória, né, muito séria e que ela é curável se a gente começa a cuidar no início, mas depois que ela se torna crônica, de acordo com a Ayurveda, a gente consegue dar cuidados paliativos. Então, você consegue oferecer cuidados para a criança que melhora a qualidade de vida dela, né, o bem-estar dela. Então, tem muitos recursos naturais que a gente pode oferecer para a criança de forma complementar aos remédios da farmácia comum. E com o tempo até reduz a necessidade do uso dos remédios da farmácia comum. Então, é muito, muito interessante. E você achou o curso caro, Vanessa? Como é que foi isso, assim, depois de estar dentro do curso? O que você acha do valor do curso? Ai, não, olha, o investimento é mínimo para tudo que tu nos passa, porque além dos remedinhos,
tem muito a parte da mudança dos hábitos de vida, né? A mudança do estilo de vida que também é importante para ajudar Sim. na saúde, né? Aham. É, É porque. Fala, Juliana. Quer falar? Não sei se vocês, todas que estão aqui assistindo, sabem, mas as mães que entram no Farmácia Natural, elas ganham dois guias de saúde infantil, né? Um sobre rotina diária, que apoia a saúde e a imunidade da criança, tem todos os cuidados lá bem descritos sobre o que fazer e o que não fazer no dia a dia da criança para fortalecer a imunidade delas, que esse é um pilar do método, né? Fortalecer a imunidade da criança. E também um guia sobre a alimentação infantil, com cuidados para a alimentação. Porque a alimentação não basta só receitas saudáveis, a gente precisa também a forma de cozinhar, a forma de preparar o alimento, em que momento oferecer a comida para a criança. Isso tudo é bem importante também para ajudar no fortalecimento da imunidade, né? sim, E sim. você sentiu diferença, Vanessa, introduzindo esses cuidados na rotina também, né? Ah, também ajuda. Às vezes tem algumas coisas que é meio difícil, né? Como eu te disse, aos Sim, pouquinhos a gente tá, porque é, também com outro curso que eu tenho, fala muito sobre as mudanças, né, no estilo de vida. A sim. briga aqui é a questão do dormir. Isso eles são rebeldes. Isso também, Para né? dormir Também. cedo. Tem mais algum desafio que você tenha passado por aí com farmácia natural? Acho que não. A única coisa é a função de um dos ingredientes que é difícil de conseguir, mas eu acho que aqui no Brasil, né, a pimenta longa, que Sim, para alguns preparos ali acaba faltando esse ingrediente. a pimenta longa a gente já até acha no Brasil. É, a última vez que eu comprei foi no Mercado Livre, se eu não me engano. Mas é mais raro, né? Agora, é o Sim, que eu falo para vocês todas, né? Alunas, quem não é aluna, quando a gente não tem um dos ingredientes, a gente faz o preparado sem o ingrediente que está faltando e ainda assim funciona, né? sim. Ainda assim a gente consegue ter efeito. Eu fui usar pimenta longa ano passado, né? Depois de quase 10 anos de farmácia natural aqui na minha vida, no meu cotidiano, ano passado que eu fui botar pimenta longa, porque é algo recente, antigamente não vendia mesmo. Hoje em dia a gente já encontra pimenta longa aqui no Brasil vendendo, assim, no Mercado Livre. E, né, o Vicente já está com quase 9 aninhos e só farmácia natural, sem pimenta longa. Então, a gente consegue usar as ervas, as especiarias que a gente tem no Brasil, que não são poucas, né? Sim. E, e é muito legal isso, a gente conseguir aproveitar o que tem aqui na nossa terra e, claro, se a gente conseguir um extra e melhor dos mundos. Muito bom também. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Essa coisa que a Vanessa falou no início, né, de ser muito rápido de preparar os remédios da farmácia natural. Então, é a prova de mães que tem pouco tempo, e na verdade todas as mães têm muito pouco tempo, né, gente? Nunca conheci uma mãe que fala assim, nossa, estou com tempo de sobra aqui. Não existe esse ser. E eu lembro da minha aluna Juliana, da primeira turma do Farmácia Natural, que ela falou uma fala que eu acho muito interessante. Ela falou, gente, é mais rápido do que você chamar o motoboy, né? Encomendar o remédio na farmácia ou ir andando até a farmácia comum. Então, é realmente muito rápido você fazer os preparados da farmácia natural. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui para Vanessa. Aproveitem, gente. A Juscelia Mara está falando, ela é farmácia natural, desde que iniciei, suspendi todos os remédios, nunca mais. Mas ainda tem uma dúvida: soltar catarro do peito, qual receita usar? Tem várias possibilidades, tá? Você pode experimentar a fumaça de cúrcuma. Eu gosto muito da fumaça de cúrcuma para descongestionar. Por exemplo, é uma possibilidade. Tem uma dúvida aqui de uma gestante, tem refluxo, pode usar as especiarias junto com o filho que vive com sinusite? São situações diferentes, tá? Sinusite e refluxo. Você pode depois, a gente pode conversar depois sobre isso. Mas são remedinhos diferentes que você vai usar para uma situação e para outra.
Vocês têm mais alguma dúvida, gente, aqui para compartilhar com a Vanessa? Ah, tem um bebê de 9 meses. Oi, Juliano, tudo bom? E aí, Juliano, você gosta da farmácia natural? Você gosta do melzinho com a curco? Gosta? Ai, fofura. Tem um bebê de 9 meses. Consegue introduzir as receitas da farmácia natural? Consegue. A partir da introdução alimentar, você já consegue introduzir as ervas, as especiarias, no preparo dos remédios e também na alimentação da criança. O Vicente, meu filho, por exemplo, quando a gente começou a introdução alimentar, a gente já usava as especiarias no preparo dos alimentos, tá? Então, não tem problema nenhum. E introduzir vai ser excelente, porque vai aumentar a capacidade digestiva da criança, ela vai absorver melhor os nutrientes, vai fortalecer a imunidade. A Jennifer está falando, comprei o curso há 2 dias e estou aprendendo muito com os medicamentos naturais, uma benção. E que bom, Jennifer, que você está curtindo o curso e tem muito mais aí para você aproveitar. A Jaqueline está falando que na cidade dela é difícil encontrar as coisas. Gente, hoje, e a pandemia ajudou muito nesse processo, né? Você consegue comprar grande parte das coisas de forma online, Mercado Livre. Eu sou fã do Mercado Livre. Não recebo comissão do Mercado Livre, mas sempre compartilho, sempre dou a dica do Mercado Livre, porque eles realmente são incríveis. Hoje em dia você encontra praticamente tudo no Mercado Livre, né? E as ervas e as especiarias também. A maior parte das ervas e especiarias que eu consumo aqui na minha casa, eu compro no Mercado Livre. Então, em Mercado Livre, entrega no Brasil todo. Vanessa, você compra na internet ou na sua cidade? Como é que você faz aí para comprar os ingredientes? Eu encontro. Na sua cidade mesmo, né? Tem lojas especializadas que vendem bastante coisa também. Ah, legal. Então, para as mães que moram numa cidade com menos estrutura, né, com menos serviços, vocês não precisam se preocupar, porque vocês podem usar a internet. É até mais cômodo para quem quiser, não precisa nem sair de casa para ir na loja comprar, né? Então, chega na sua casa, é bem, bem bacana. Mais alguma dúvida, gente, do curso? Deixa eu ver que horas são, que a gente já vai encerrar a nossa live, já são 10h10. Deixa eu só ver aqui uma coisinha. Lembrando, meu povo, que hoje é o último dia para quem quiser. Como eu uso a cúrcuma para soltar catarro, você pode usar a pastinha que a gente ensinou vocês no Desafio Farmácia Natural, de mel com cúrcuma. O mel e a cúrcuma, eles são muito adstringentes, então eles ajudam a eliminar o catarro. A Neide está falando, Vanessa, responde a minha dúvida. Qual é a dúvida, Neide? Manda de novo, que a gente perdeu. Eu, pelo menos, perdi aqui. A Gilvanete falando, tá com água na boca do curso, no momento não pode. Divaneide, vem, fala com a gente no privado, tá? Ontem eu falei isso na aula do Bebá da Mama, né? Que eu e Ricardo, a gente se empenha muito para que nenhuma mãe deixe de estar no curso por questões financeiras, tá? Então, conversa com a gente, manda um direct para mim, que a gente vai te ajudar a estar nessa turma. Deixa eu ver aqui. E você, Vanessa, está participando lá da comunidade do Farmácia Natural? Você está gostando? Porque a gente, além do curso do material todo teórico que está lá no Hotmart, tem a comunidade do Farmacinha. Eu sempre falo para as alunas que o conteúdo é o cérebro do Farmacinha e a comunidade é o coração, né? Então, é na comunidade que estão todas as mães, é onde elas compartilham as dúvidas. Eu e o Ricardo estamos lá para dar suporte, né? 7 dias por semana praticamente. E é lá onde tem muita troca, né? Então, como está sendo para você participar lá da comunidade, Vanessa? Compartilha um pouquinho aí com a gente. Como eu te digo, o tempo às vezes é limitado em função das crianças também, né? Sim. Mas eu entro para dar uma lida e ver as dúvidas também que surgem, que às vezes são dúvidas também, né? Da gente acaba aprendendo muita coisa ali também. Sim, exatamente. É um espaço também de muito aprendizado, né? Que a dúvida de uma pode ser a dúvida de outra, e às vezes você nem está vivendo aquilo naquele instante,
mas você pode ser que você venha viver mais para frente, né? E aí você já tem ali um passo a passo do que fazer. Aqui a Neide está perguntando também. Como que eu descobri que o meu filho tinha asma? Bom, quem descobriu foi o pediatra, né? Porque ele teve a primeira crise que era muita tosse. Ele teve, no início, para mim era, é gripe, né? Como ele tinha só 5 meses, ele tinha uma tosse muito seca, aquela tosse que a gente chama aqui a gente chama tosse de cachorro. É, aqui também no Rio. E aí eu levei no pediatra, né? E aí o pediatra me disse, ele disse assim, isso é uma crise de asma que ele tá tendo. E aí na época, entrou com medicação preventiva e entrou com medicação para reduzir a crise, né? E aí ele usou, por um tempo ele usou bombinha, mas agora, graças a Deus, ele não usa muito, só se tiver uma crise muito forte, mas ele não teve mais crises fortes. Depois Mas do foi o farmacêutico pediatra natural. que diagnosticou. Então você observou uma melhora aí na situação da asma dele, né? Depois do farmacinha, é isso? Ele tá muito bem agora. Claro Que que, bom. como toda criança, sempre tem alguma coisa, né? E a função do contato que tem na escola, né? E agora que tá chegando o frio, essa época é bem complicada. Sim. Então tem que Ontem estar sempre. na aula de asma eu falei exatamente isso. O frio é uma dos grandes gatilhos da asma, porque a aula de ontem do Beabá foi só sobre asma. Então, se tem mães aqui, como a Vanessa, que os filhos sofrem com asma, que tem uma asma, né, ou em fase inicial, ou já em fase mais crônica, vocês não podem deixar de assistir essa aula. Essa aula vai ficar no YouTube até domingo, e depois ela vai lá para o Hotmart e passa a ser um material exclusivo das alunas do Farmacia Natural. Então, o frio é uma questão muito importante para as crianças que sofrem de asma. Então, tem que sempre manter a criança bem aquecida. A Vanessa mora no Rio Grande do Sul, Uruguaiana, né? Que é uma região ainda mais, por exemplo, muito mais fria do que quem está aqui no Rio de Janeiro. Então, para ela, o desafio é muito maior, né? De manter a criança aquecida, em ambientes aquecidos. Mas isso é bem importante. Tanto o frio quanto a secura são gatilhos importantes para asma, né? Então, quem tem criança que sofre com asma não pode perder essa aula, que tem lá todos os cuidados que a Ayurveda recomenda e que, à medida que você vai implementando, como a Vanessa compartilhou aqui, né? Hoje em dia, o filho dela tem menos crises, não é isso, Vanessa? Sim, E quando vem a crise, ela consegue administrar muito melhor com a ajuda do remédio da farmácia natural, não é? Foi isso que eu entendi? Entendi certo? sim, sim. E agora, como eu te disse, agora no frio, às vezes eu faço ele sair até com máscara, porque só o fato de respirar o ar gelado já começa Isso. a tosse, encher o peito, aquela função. Então tem que ter muito cuidado com o frio. É, exatamente. O Thiago tá falando aqui, a Rafa sempre comeu com especiarias a comida, reclama se tiver sem. Exato, tá vendo, gente? Criança é incrível, né? É muito mais fácil criança do que adulto, gente. A criança é muito mais resiliente, né? Ela sabe lidar muito melhor com as adversidades do que nós adultos. E ela está muito mais aberta para o novo do que nós adultos, né? Cara, Gui, a mãe tá Bom, na live aqui. Começou não, agora. Começou. vou liberar a Vanessa. O Juliano tem prioridade, né? Criança sempre tem prioridade, sempre falo isso. Quando eu ensinava curso de massagem em bebê, eu falava, gente, o bebê que manda no processo sempre, né? E criança também, a gente tem sempre respeitar o tempo delas, é bem importante. Deixa eu ver aqui. A Cri falando do cardamomo, é isso que você teve dificuldade de encontrar?
no Mercado Livre deve vender. Preciso tanto da farmácia. Minha filha tem muita tosse, porque no momento estou desempregada. Mariana, fala com a gente no privado, que a gente vai te ajudar. Uma coisa que percebi também é acabar com a limpeza da casa usando materiais de limpeza, que faço meu próprio desinfetante natural. Isso é bem interessante, bem importante mesmo, né? Tirar esses produtos tóxicos, né, do ambiente da criança é bem importante. Aqui em casa também a gente só usa produto de limpeza natural. Gente, então a Vanessa já está sendo ali demandada pelo Juliano, que acordou e precisa da atenção dela, tem todo o direito de reclamar. Vanessa, muito obrigada pela sua presença aqui, pela sua participação, por ter disponibilizado o seu tempo tão precioso para estar com a gente. Juliano, muito obrigada, tá? Por ter emprestado a sua mãe por alguns minutos para compartilhar aqui com a gente como é que foi a trajetória de vocês. Bom, eu que agradeço o convite, né? E quando precisar, estamos aqui, né? Um lindo dia para vocês, Vanessa. Fiquem bem, muita saúde para esses meninos lindos. Aqui tá o grandão. Oh, Guilherme! Ah, Guilherme, ó, já que você chegou aqui, eu vou te perguntar, como é que tem sido farmácia natural para você? Tomar as especiarias, os remedinhos naturais, é difícil? Gosta, né? Gosta? E o mel ajudou a ficar melhor? Ajuda, né? Melhorar? Ajuda, tu já Que pede. bom. Né? Quando tu Fico muito... já pede, né? Eu fico muito feliz em saber, tá bom? Um beijo muito grande, que você tenha muita saúde. Obrigada. Um beijo. Um lindo dia para vocês. Manda beijo. Beijo. Tchau. Coração pra chegar. Coração. Tchau. Beijo. Beijo. Vanessa, para sair, acho que você tem que apertar algum xizinho aí. Tá. Que eu não consigo. Tá? Muito obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui, gente, de vocês. Ah, a Jéssica já respondeu, né? Quem não tem cardamomo não usa isso, como a Jéssica falou, tá? Você não substitui, você simplesmente não usa. A Bárbara está perguntando receitas dos produtos naturais para limpeza de casa. Ih, tem vários, Bárbara. Essa dica é importante, né? Posso fazer depois uma aula no Beabá da Mama sobre isso. Deixa eu ver. A Jusilimara falando aqui, muito legal, entra na rotina naturalmente. Hoje a minha menina de 2 anos acordou e pediu para limpar a língua. Tá vendo, gente? É incrível. As crianças sabem o que faz bem. Coceira na garganta, gargarejo é muito bom. Gargarejo de água morna com cúrcuma, tanto para coceira, dor de garganta, inflamação na garganta. Tá bom? A Jéssica tá falando que ela tinha escrito errado, nem consegui acompanhar o que a Jéssica tinha escrito. Cardápio é baratíssimo. Se a gente compara, gente, o preço das especiarias com o preço dos remédios da farmácia comum, a economia é monstruosa, né? Nas aulas do Desafio Farmácia Natural, eu mostrei para vocês que é uma economia de mais de 70%. Então, se você hoje gasta R$100 na farmácia comum, depois que você começar a implementar o Farmácia Natural, eu te garanto que esse gasto, se você precisar fazer, ele vai passar para R$30, tá? Porque é 70% de desconto. A gente fez as contas, a gente foi ver na farmácia qual o valor dos remédios que vocês mais usam. Predicin, Alivium, Novalgina, Tilenol, antibiótico, Astro, que é o antibiótico mais usado pelas crianças aqui no Brasil. Então, a economia é gigantesca. Tá? Não, por mais cara que seja uma especiaria, ela é muito mais barata do que o remédio da farmácia comum. Sem os efeitos colaterais, que eu também mostrei para vocês na aula de sexta-feira do Desafio Farmácia Natural. Quem assistiu, viu.
né? Se você não assistiu, ela não está mais disponível, mas tudo bem. O seu dever de casa é você pegar o remédio que você dá para sua criança aí, o remédio da farmácia comum, seja o Alívio, o Predsim, o antibiótico, o antitérmico, o anti-inflamatório, o descongestionante, enfim, o remédio que você dá. Pega a bula desse remédio e vai procurar lá quais são os efeitos colaterais desse remédio para sua criança. O fabricante é obrigado a colocar. E foram esses efeitos que eu mostrei na aula de sexta-feira, né? Eu tirei as informações direto da bula, então é o próprio fabricante do medicamento que informa isso para a gente. Então é muito importante a gente saber, né? Toda escolha que a gente faz na nossa vida e toda escolha que a gente faz para nossa criança, tudo tem ônus e bônus, né? Tudo tem o lado bom e o lado ruim. Então, a gente precisa saber quais são os efeitos colaterais dos medicamentos da farmácia comum para a gente tomar decisões conscientes, conversar com o pediatra, né? Parar de ter essa postura de que o pediatra, o médico, está naquele lugar né, de Deus, de semideus. Somos todos seres humanos, todos aprendizes, todo mundo está, né, aprendendo junto. Então, conversar com o pediatra, né? Questionar, perguntar é muito, muito importante. E, claro, reconhecer a autoridade do pediatra como o profissional responsável por diagnosticar, por passar o tratamento para sua criança. Né? O que eu mostro aqui para vocês, através do Farmácia Natural, é que Farmácia Natural ele é útil, os remédios naturais eles são úteis. Quando a criança começa a apresentar os primeiros sintomas, né? Então, às vezes, na maioria das vezes, você vai usar antes mesmo de ser necessário falar com o pediatra da sua criança, sabe? A criança começou a espirrar, a criança tossiu durante a noite. Já entra com farmácia natural, já usa os remédios naturais, porque aí vai ser muito eficaz. Dificilmente a situação vai agravar, tá? E se acontecer de você precisar usar o remédio da farmácia comum, o remédio da farmácia natural continua sendo útil porque ele é um excelente complemento e apoia os remédios da farmácia comum, porque eles ajudam a fortalecer a capacidade digestiva da criança. E uma criança com uma melhor digestão, com mais capacidade digestiva, ela absorve melhor os medicamentos da farmácia comum. Então, o medicamento da farmácia comum também vai ter efeito mais rápido, você vai precisar usar por menos tempo. E depois que a criança já está se recuperando, farmácia natural também é útil, porque fortalece o corpo da criança e previne a reincidência. Então, por isso que eu digo, que foi o que eu falei na última aula, na aula de sexta-feira, que farmácia natural é útil do início ao fim. Sempre é bom. Né? Quando a criança começa a apresentar sintoma, se a criança está usando agora medicamentos de farmácia comum, e depois, quando a criança está curada, também vai ser útil. E você vai economizar muito recurso da farmácia, além de prevenir uma série de efeitos colaterais. Porque é aquilo, o efeito colateral de medicamento, quanto mais a criança utiliza um determinado medicamento, maior é a chance dela desenvolver, né, efeitos colaterais. Então, por exemplo, antibiótico, se a sua criança utilizou antibiótico antes de 2 anos de idade, eu mostrei isso para vocês. Ao longo da semana passada, tem um destaque aí aqui no Instagram só sobre antibióticos. Ah, a Neide? Deixa eu ver aqui a Neide, ela está aqui? Pede para entrar aqui, Neide, na aula. Ela ainda não pediu. Ah, não sei. A Neide... Calma aí, deixa eu ver se eu te acho aqui, Neide. Entrar ao vivo, dá. A Neide vai entrar. Te adicionei aqui na live, Neide, você precisa aceitar. Oi! Olá! Quem tá aí? Quem é você? Samuel! Oi, Samuel! Eu não tô te vendo. Tá tudo escuro aqui pra mim. Deixa eu ver você. Você quer aparecer ou você não quer aparecer? Tudo bem, se você não quiser aparecer. É aqui, tá certo. Ah! É porque a mamãe tava me trocar a câmera e tava mostrando a parte preta. Fala, Entendi. Ficou muito bem essa semana das suas crias. Como é que você tá? Você melhorou? Amanhã eu vou fazer 7 anos. Uau! Parabéns! Que incrível! 7 anos é uma idade linda. Vai ter festa? Pode dizer. Vai ter bolo. Ah, muito bom!
Aproveita, comemora bastante o seu dia. Eu tenho uma experiência para contar para você rapidinho. Fala, Neide. No ano passado, ele começou a dar crise de asma. Eu acho que foi asma, um sintomas. Essa semana ele começou a dar sintomas, né? Igual você vem falando nas aulas. E eu já entrei com as mini aulas que eu fui vendo, eu fui entrando com procedimento. E graças a Deus que não foi adiante. Aquele xarope. Uau! E deu certo, graças a Deus. Que bom, com as mini aulas do desafio, né, Neide? Isso, do desafio. Aí por isso que eu resolvi comprar a farmacia, que eu achei que foi muito útil para ele. Já tirei todos os remédios que eu vinha vendo, bombinha, antialérgico, tirei tudo. Estou só com os naturais mesmo. Está dando certo, graças a Deus. Uau! Que maravilha, gente. Vocês estão vendo isso? Que muito bom, né, Pedro? lindo. Muito bom, Samuel. E foi fácil, Samuel, tomar os remedinhos, os novos remédios? Eu gosto da pasta. Você gosta da pasta? A pastinha de mel é boa, né? Essa é sucesso garantido com as crianças. Estou tomando. Muito bom. Eu falo até porque quando eu achei vocês no ano passado, porque meu filho é sempre uma criança saudável, nunca foi obrigado a usar remédio. Mas no ano passado ele pegou a Covid e ficou com essa sequela, que até hoje ele não se diagnosticado. Mas depois fica apavorado, que cada vez que a gente dá crise, vai no hospital antibiótico. Aí eu falei essa semana, eu não vou levar ele no hospital, porque eu sei que vão passar antibiótico. Aí foi num tratamento que eu já tinha aqui, aí conheci vocês, essa semana eu comecei na segunda-feira, acho que assisti as aulas, aí falei, vou não tem outra. Comecei a fazer, graças a Deus, deu certo. Gente, vocês estão vendo, mães desse meu Brasilzão? Olha só, a Neide, só com as mini aulas do desafio, conseguiu, né, reverter aí o quadro do Samuel, que já estava começando a manifestar alguns sintomas respiratórios, e aí não avançou, né? E aí não foi necessário usar os remédios da farmácia. No método da crise, ele chega a desmaiar, de a gente correr para o hospital, porque a gente tem um oxímetro. A gente vê que a saturação dele chega a 89, ele já chega a ficar desmaiado. E graças a Deus, dessa vez não precisou, não. Que bênção! Neide, estou emocionada de ouvir esse relato. Obrigada por semana já chorando, ter conhecido vocês, de ter me apresentado esse benefício. Ultimamente, eu ando até emocionada, porque eu sei que meu filho agora vai sair dessa situação. Você o que? Eu não ouvi direito o finalzinho. Dessa vez, agora, eu tenho certeza que meu filho vai sair dessa situação. E cada vez que eu ouço o trabalho, cada vez que eu vejo as suas aulas que eu estou vendo, eu me emociono, porque eu sinto que agora eu me livrar. Sim, exatamente. Farmácia natural, gente, é vida. Funciona. Nas primeiras experiências que a gente tem, parece mágica, né? Porque a gente perdeu muito essa conexão com a natureza. A vida moderna desconectou a gente muito da natureza. Então a gente duvida, né? Acha esquisito, isso aí, né, não é verdade. E aí por isso que eu também desenvolvi o desafio Farmácia Natural. Para dar oportunidade para vocês experimentarem antes e verem que funciona, né? Não sou só eu falando, são várias mães que vêm aqui e compartilham a minha vivência de quase 9 anos com o Vicente, que teve um início de vida muito difícil, né? O Vicente teve que tomar antibiótico na UTI, ele nasceu e foi direto para o antibiótico, e depois começou a desenvolver todas essas questões respiratórias e eu consegui lidar com tudo isso só com farmácia natural. Ele nunca mais precisou usar nenhum remédio de farmácia comum ao longo de 8 anos e meio de vida, né? Então, e aí depois, Neide, como você está tendo essa experiência, você está vendo o resultado, isso dá confiança para a gente ir ganhando, sabe, essa certeza, essa segurança de que realmente funciona e a gente usa cada vez mais. Então, fico muito, muito feliz de ter esse seu relato, de saber que já com as mini aulas você já conseguiu aplicar e o Samuel já sentiu a diferença e foi difícil para ele aceitar os medicamentos? Como é que foi? Não, porque eu converso com ele, olha, isso aqui é natural, pro teu bem.
Os remédios que ele toma, não tem nem comparação. Os sabores são os piores. O que ele mais gosta é do Alegre. Ele até falou, eu gosto do Alegre. Não, mas do Alegre agora também vou cortar. E cortei. Ele tem saído muito bem. Acabei de dar um xarope de limão com açúcar mascavo para ele. Vocês estão vendo, gente? Ele tem 7 anos. Em uma criança de 7 anos é muito mais difícil você introduzir os remédios do que uma criança de 3, né, 2 aninhos, que aceita tudo. Então, minha gente... Eu vou começar, né, a partir de agora, a controlar. Já tirei muita coisa. Eu não sou de dar muita bobeira. Mas as coisas que ele gosta, eu só tenho muita dúvida. Durante essas aulas, eu vou ver, né, o que fazer para ele levar para o lanche para a escola. Normalmente ele é um lanche que não é saudável. Mas as aulas eu acredito que tenha, né, as opções, fazer lanchinho para ele. Sim. E você, a aula de ontem sobre asma, você precisa assistir. Se você estava lá ontem na aula? Vi a aula toda e já vou rever de novo, porque me preocupou muito nessa crise de asma. Ele nunca foi diagnosticado. Mas se leva no hospital, é bombinha, oxigênio e antibiótico. Então, essas coisas a gente sabe que faz. Não fala o que meu filho faz. Aí onde já passando, tudo, meu filho tem asma. Aí já até cancelei a natação dele, porque falaram que tinha para natação era água fria. Ele fazia natação com água fria. E eu cancelei. Falei, o que eu vou fazer? Tem que ser a piscina aquecida, se for fazer natação, porque o frio é um gatilho muito importante para asma. Porque entrou o frio e ele começa a dar crise. Qualquer coisa que ele toma no peito, ele já começa a demonstrar os sinais de Exatamente. Vocês moram em que cidade, Neide? Volta Redonda, Rio de Janeiro. Ah, Volta Redonda, aqui pertinho. É pertinho. Eu venho num estado quente, né? Aqui, até eu tenho problema respiratório, porque minha terra do Nordeste é calor. Aqui é frio. Aqui a gente mora perto do Rio Paraíba. Uau! FM. Que bênção. A gente mora de frente com toda a FM. Então, assim, você imagina como é que foi. Sim. E aí você se inscreveu agora no Farmacinha? Na segunda? Foi no domingo. Acho que foi no domingo. Eu fui uma das primeiras lá. Na hora que eu nem dormi direito, ansiosa. Eu falei, eu vou fazer 8 horas que o teatro colocou o vídeo. Falei, vou fazer. Muito bom, Neide. E você já conseguiu maratonar lá no conteúdo? Já deu uma olhada? Estou trabalhando no home office, né? Mas assim, eu já estou trabalhando, eu vou vendo os vídeos. Estou trabalhando aqui, estou dando vídeo para ninguém. Só assim que eu vou fazendo. Tem trabalho, criança, aí tem que levar para a escola, tem que buscar, tem que levar para natação, tem que. É muita coisa. Mas eu consigo encaixar, né? Tá vendo? Isso, e entra também na comunidade lá do Facebook, que lá tem muito apoio e uma rede incrível de mães. Dificilmente, eu estou mais assim, por conta de vocês, mais ligada à internet. Assim, o meu trabalho toma muito meu tempo, aí é difícil pensar. Eu achei vocês, por um caso, quando falou de produtos naturais, ela tem um filho de 8 anos, eu trato com natural, então é meu. Eu estou por curiosidade de ouvir. Sim, que bom que a gente se encontrou, né? Deus sabe todas as coisas. Deus colocou vocês na minha vida para eu não precisar mais de medicações malucas, me deixa doida. E fora a economia que você vai ter na farmácia. Eu falo que é o presente de aniversário do Samuel. É verdade. Nossa, muito legal. Muito bom. Parabéns aí pela sua coragem, por ter implementado, né? Porque a gente precisa dessa força de vontade também para implementar essa coragem e para ver os resultados, né? Muito bom, gente. Tem uma pergunta aqui sobre como eu faço para entrar no grupo Facebook. É para as alunas do Farmacinha. Deixa eu ver. Glici, Mara, você é aluna do Farmacinha? Se você é aluna, manda para a gente um direct. O Ricardo está aqui acompanhando a live, vou pedir para ele falar com você. A Elisângela, ela está perguntando, a natação prejudica a bronquite se for em água fria, né? A Neide, por exemplo, o filho dela já teve asma, então ontem na aula de asma eu falei, olha gente, o frio é um gatilho muito importante para as questões respiratórias em geral, tá? Não só para asma.
Então, água fria, tanto no banho, quanto na natação, quanto beber água fria, ou bebidas frias, né? Alimentos frios, ambientes frios, tudo isso é um gatilho. Então, é muito importante, se a sua criança já tem né, já teve asma, ou já teve, enfim, crise de tosse, bronquite, rinite, sinusite, tudo isso é sempre bom ficar alerta e preferir sempre um banho morno, natação em água, em piscina aquecida, evitar ambientes com ar-condicionado, ventilador, né? No frio, no inverno, manter essa criança mais aquecidinha, né? Especialmente mãos, pés, cabeça. Cabeça é muito importante, né? É sempre bem fundamental isso. O frio e a secura são gatilhos importantes para essas questões respiratórias, tá? A asma principalmente. Bia, eu vou ter que sair agora que eu estou trabalhando, tá? Muito obrigada. Conte comigo o que você precisar. Tchau, Samuel. Ó, aproveita muito seu aniversário, hein? Depois eu quero ver uma foto sua com o seu bolo, tá bom? É um selfie. Nem mais não deu para tirar. Deixa eu ver se tira um selfie. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Calma aí. Deixa eu tirar meu óculos. Mamãe tirou. Deixa eu tirar ela sem. Tirou? E eu já estou fazendo a propaganda de vocês. Falo para todo mundo. Entra na aula dela. Entra na aula. Ô, tia. Fica com Deus. Bom dia, Samuel. Feliz aniversário. Tia, a minha prima que tem 7 anos não caiu nem um dente. Eu que já tenho 7 anos, caiu 2 dentes. Nossa, olha só. Tá vendo? Beijo para vocês, tá? Que Deus abençoe. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Como é que eu faço? Muita saúde, Samuel. Para sair, deve ter um xizinho aí que você tem que apertar para sair da live. Que eu não consigo tirar você. Estão vendo, gente? Olha só, a Neide, o Samuel. Gente, que fofura, Samuel. Nossa Senhora, é emocionante. É muito emocionante ver isso. É isso que dá energia para a gente continuar, porque a gente trabalha muito. Eu e Ricardo, nossa Senhora, né? Sábado, domingo, feriado, de noite, de manhã. Mas quando você vê esse resultado, essa possibilidade de vocês, né, famílias de todo esse Brasil poderem vivenciar o que a gente vivencia aqui na nossa casa, cuidando do nosso filho Vicente, é realmente muito, né, não tem nem palavras, assim. É um retorno muito, muito bacana, muito positivo. A gente ganha essa autonomia, poder oferecer cuidados naturais para as crianças, porque a infância é um momento assim tão único e tão importante, é quando a gente está construindo as bases da saúde do ser humano, né? A sua saúde, a minha saúde, a nossa saúde já adulto é um reflexo do que foi construído lá na nossa infância, tanto a nossa saúde física quanto mental e emocional. E quanto menos remédios de farmácia comum a gente precisar oferecer para a criança, melhor, mais saúde ela vai ter. Porque os remédios da farmácia comum, claro, eles têm o papel deles, eles salvam vidas, sim, mas não devem ser usados de forma contínua, né? Se a sua criança faz uso contínuo de um medicamento, nossa, vamos olhar com mais cuidado para isso, vamos ajudar essa criança, né? Fortalecendo a imunidade dela, fortalecendo o corpo dela, para que ela precise cada vez menos desse remédio. E não é você que vai tirar esse remédio da farmácia comum, é o pediatra, porque não vai ser mais necessário, né? Como foi o caso da Jéssica, por exemplo, que esteve aqui com a gente na semana passada. A filha dela mais nova usava antibiótico todo mês, porque a filha dela tem imunodeficiência. E aí, depois de farmácia natural, não precisou mais, 6 meses sem antibiótico. O imunologista perguntou para ela, nossa, o que você está fazendo? O que você fez? Ele não precisou mais receitar, né? Então, é muito incrível, né? Então fica aí o convite para quem ainda não tá quem ainda não se inscreveu no Farmácia Natural, aproveita essa promoção, acaba hoje, né? Quem se inscreveu hoje tem 2 super presentes. Então vocês ganham R$50 de desconto no curso Farmácia Natural. A partir de amanhã o curso passa a custar R$397. Então, meia-noite de hoje acaba essa promoção. Quem se inscreveu hoje paga R$347, um desconto de R$50. E quem se inscreveu hoje também ganha 50% de desconto no curso O que o Vicente Come, que é um curso de alimentação saudável para crianças.
que foi feito, onde o Ricardo mostra todas as principais receitas, né? Muitas das receitas que a gente faz aqui no dia a dia do Vicente. Todas elas saudáveis e, o mais importante, gostosas, né? Precisa ser gostoso para as crianças, gente. Ninguém merece dar comida que não é gostosa para criança, né? Então tem doces, tem salgados, opções de lanches, tudo tá lá. E vocês vão ter um desconto de 50%, que dá quase R$100 de desconto no valor do curso. Todas as alunas que entrarem no Farmacia Natural. Além de todo o conteúdo, as aulas infinitas do Beabá da Mama, já são mais de 60 aulas do Beabá da Mama que vocês vão ter acesso também, com cuidados, muitos para a saúde infantil, para as principais doenças da infância. Nossa, é muito material, né? O material de cuidados naturais para os desequilíbrios comuns da infância, as receitas, o livro de receitas, a lista de fornecedores, a comunidade Farmácia Natural, que tem lá mais de 100 mães prontas para ajudarem vocês. Eu e Ricardo, que damos apoio lá praticamente 7 dias por semana, né? Então, vocês vão ter todo o nosso suporte, o suporte das mães também que estão lá, que já são mais experientes, como a Jéssica aí, que já está aqui ajudando na live, né? Respondendo dúvidas que vocês têm. E também trazendo a experiência delas, né? Os desafios delas. Eu e Ricardo também trazendo os nossos desafios. Somos mães como vocês, pais e mães, né? Como vocês, vivendo aí os desafios da maternidade. E juntos acho que a gente consegue, né, se apoiar, se fortalecer e tornar esse caminho da maternidade mais doce, mais fácil, enfim, menos desafiador. Beleza? Então fica o convite. Lembrando que se a sua questão é financeira, fala com a gente, manda um direct. Eu e Ricardo, a gente se empenha para que nenhuma mãe deixe de entrar nesse curso por questões financeiras. O Ricardo conseguiu ontem a opção de pagamento no boleto, então parcelado, né, no boleto. Então muitas mães estavam pedindo isso para a gente porque não tem cartão de crédito, não tem como parcelar no cartão de crédito. O Ricardo conseguiu ontem a opção de parcelar no boleto bancário. E se ainda assim tá difícil para você, conversa com a gente, tá? Fala pra gente aí qual é a dificuldade que a gente vai dar um jeito. O Ricardo é ótimo para ter ideias. Ele é o cara da solução, ele não é o cara do problema. Então aproveitem essa habilidade do Ricardo que ele vai trazer uma solução para você, tá bom? Então não deixe de fazer o curso por questões financeiras. Você pode deixar de entrar nessa turma por outras questões, mas não pelas questões financeiras. A gente está aqui para te ajudar. E é isso, então vamos lá. Que horas são, gente? Espero vocês aqui no Farmacinha. Sexta-feira a gente tem nossa primeira aula de boas-vindas. São 15 para as 11. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Rita, sua filha não toma nenhum chá. Vai comendo pelas beiradas, Rita. Vai conversando com ela, trazendo consciência. Quantos anos ela tem? Vai oferecer. Primeiro você pode oferecer água morna, sem nenhuma erva, que já vai ser maravilhoso para a saúde dela. Depois você pode ir introduzindo as ervas na água morna, tá? E vai oferecendo de pouquinho em pouquinho. E começa você a beber chá. Você bebe chá? As crianças gostam de imitar. Mãe e pai, vocês sabiam disso, gente? Criança imita a gente em tudo. Então começa você a usar o chá na sua rotina, que eu acho que eu tenho certeza que vai ajudar a sua criança a começar a querer chá também. Centelha asiática é bom para estudante? Concentração? Sim, é ótimo centelha asiática. O que posso colocar no almoço da minha filha? Gilcimara, tem muitas opções que você pode... Arroz, feijão moyashi, né? Lembra o que eu falei nas aulas do desafio? Arroz integral ou arroz vermelho, feijão moyashi é um feijãozinho, quem não conhece precisa conhecer, porque das leguminosas, dos feijões, é o feijão mais nutritivo e mais leve. Porque o que acontece quando a gente está falando de alimentação, especialmente alimentação infantil, mas isso serve para todo ser humano, a gente, de acordo com a Ayurveda, a gente tem que buscar sempre um alimento que é nutritivo e ao mesmo tempo leve para a digestão. Isso nem sempre é fácil, porque os alimentos mais nutritivos são os alimentos mais pesados para a digestão. Então, quando a gente conhece alguns alimentos que são muito nutritivos e leves para a digestão, esses alimentos devem ser a base da alimentação infantil e de toda a família. Então, 2 exemplos que o Ayurveda traz para a gente de um alimento nutritivo e leve para a digestão é o feijão moyashi e o arroz vermelho, tá?
tá? Que hoje a gente consegue encontrar facilmente na internet, como eu falei, Mercado Livre você encontra. Se não quiser comprar no Mercado Livre, busca e bota no Google que você vai encontrar várias opções, compra onde for mais barato. Se for possível para você comprar orgânico, melhor ainda, tá bom? O Luke, oi Luke! A pastinha mel, cúrcuma e pimenta preta? Sim, essa é uma das pastinhas do Farmácia Natural, não é a única, tá? Tem várias. Thelma Ferreira, você está inscrita no curso? É isso? E você ainda não está no grupo do Facebook? Se esse é o seu caso, manda um direct aqui no Instagram, que a gente vai te incluir lá. A gente está mandando também por e-mail o link, tá? Para as inscritas no curso Farmácia Natural, vocês recebem um e-mail de boas-vindas, onde tem lá todas as orientações, os links, tanto do Hotmart quanto da comunidade no Facebook. A Edna perguntando, Bim, quanto tempo a tosse passa usando os métodos? Vai depender de criança para criança. Cada criança responde num tempo. E lembrando que os remédios naturais da farmácia natural, eles não são um fim em si mesmo, né? Se você já é aluna, você tem que entrar lá no Hotmart, pegar a apostila de cuidados naturais para a saúde infantil, procurar tem uma aula lá no módulo 8, que está lá no Hotmart também, que são as aulas do Beabá da Mama, tem uma aula só sobre tosse e tem um PDF só sobre tosse. E aí você vai ver que os cuidados lá não são só os medicamentos naturais, os remédios naturais, mas também tem cuidados com a alimentação e com a rotina. E o cuidado, a tosse, os cuidados que a gente vai oferecer para a tosse vão variar de acordo com o tipo de tosse que a sua criança está. Ela pode ser uma tosse mais seca, uma tosse mais produtiva, né? E se ela for uma tosse produtiva, como é que é esse catarro? É um catarro amarelado? É um catarro esverdeado? É um catarro que está com sangue? A criança está com febre? A criança não está com febre? Ela está rouca? Ela não está rouca? Ela está com apetite? Ela está sem apetite? Então, a gente tem que olhar uma série de aspectos e adotar os cuidados que estão lá descritos, que não se resumem só aos remedinhos naturais, tá? Mas eles incluem também um cuidado com a rotina, cuidados específicos de rotina e de alimentação para a criança. Alane, eu sou aluna. Seja bem-vinda, Alane. A Bárbara Veloso está falando, achava que banho quente que prejudicava. Não, Bárbara. O Ayurveda recomenda banho quentinho, principalmente do pescoço para baixo. Na cabeça que a gente deve evitar banho muito quente, né? Mas um banho morno tá ótimo, tá? Água fria não é indicada. Lani, vocês recebem um e-mail, tá? Para todas as alunas que se inscreveram, vocês recebem um e-mail de boas-vindas. Então, dá uma olhada lá no seu e-mail que você cadastrou na hora de fazer o pagamento, na hora de se inscrever. Tá lá, você pode dar uma olhada se foi para o spam, o e-mail. Mas tá lá o link para entrar na comunidade, o link do Hotmart. E se você não recebeu o e-mail por alguma razão, você não achou nem na caixa de spam, nem na caixa de entrada, manda pra gente uma mensagem aqui no privado, tá? O Ricardo tá aqui na live e ele já vai falar com você, tá bom? A Gilcimara também, já tô até anotando aqui o nome de vocês, se vocês não receberam o e-mail aí por alguma razão. Beleza, gente? Mais alguma dúvida? A B. Fernandes falando, obrigada, minha filha gosta de chá. Posso colocar gengibre em pó na comida? Pode, Gilcimara. Você pode preparar, na hora de preparar o refogado, né, da comida, bota o gengibre lá, tá bom? A Bel Fernandes, qual chá você recomenda? Depende, Bel, depende da situação, tá? Depende do contexto. Cada erva tem suas qualidades, suas propriedades específicas. Feijão verde não é a mesma coisa que feijão moyashi, tá bom, Renata? São feijões diferentes. Eu conheço feijão verde, já comprei aqui também na feira perto da minha casa. O feijão moyashi é mais leve do que o feijão verde, mais nutritivo. Patrícia falando que dá chá para a filha desde os 3 meses de vida.
Oi, Cláudia. Olha, é o ponto mesmo. Se você cozinhar demais, ele vai ficar muito molinho, tá? Se você quiser ele mais al dente, cozinha menos, tá bom? Acho que não tem mais nenhuma dúvida. Alguma dúvida sobre o curso, gente? Ah, misturas em jejum, tá bom. Depois eu posso falar sobre isso, sim. Aqui, ó, até uma falando, meu menino de 4 anos que reclamava muito do chazinho com gengibre já está tomando de boa. Exatamente, gente, é isso aí. Você vai conversando com a criança. Vocês viram que a Vanessa falou, a Nelma falou, né? A gente conversa com a criança, explica e oferece para a criança e vai comendo pelas beiradas, né? Quando eu comecei a dar gengibre para o Vicente, por exemplo, ele era bebê, né? Ele devia ter menos de 1 ano. E ele sempre foi muito sensível ao sabor picante, até hoje. Então, naquela época, era um cheirinho de gengibre que a gente botava, né? O suquinho de gengibre dele era, assim, muito pouquinho. Era uma gotinha de suco de gengibre na misturinha que a gente fazia. E aí, ao longo do tempo, o paladar dele foi se acostumando, ele foi se acostumando e a gente foi aumentando a dose. E hoje ele já toma o suquinho de gengibre bem mais concentrado. Ele já está com 8 anos. Né? Então a gente vai, a criança vai se acostumando, a gente vai mostrando para a criança, ela vai vendo que faz efeito, como vocês viram aí, tanto a Neide quanto a Vanessa mostraram isso, que as crianças, elas começam a perceber que elas melhoram mais rápido, né? E elas passam a querer, preferir esse medicamento, tá? Porque eu vou falar uma coisa para vocês, remedinho de farmácia natural é muito mais gostoso, por mais picante que seja, né, por mais gosto esquisito que tenha, é mais gostoso que remédio da farmácia comum, gente. Vamos combinar que não existe xarope, antibiótico, antialérgico, anti-inflamatório que tenha gosto bom, tá? Não existe. Então, se a gente oferece remédio da farmácia comum para criança, a gente também é capaz de oferecer o remédio da farmácia natural, tá? A Josiane falando, está muito feliz de ter conhecido a gente. Que bom, Josiane. Também estou muito feliz de conhecer para vocês. A Edna falando que fez o pagamento em Pix parcelado, foi ótimo. Ah, tá. Pode usar cúrcuma e gengibre in natura ao invés de em pó? Pode, tá? Eles vão ter efeitos um pouquinho diferentes, mas se você só tem ele fresco, tudo bem, tá bom? Por exemplo, o gengibre fresco, ao contrário do que pode parecer, ele é mais seco do que o gengibre em pó. Vocês acreditam nisso? Pois é, mas é verdade. O gengibre fresco é mais seco do que o gengibre em pó. Então, por exemplo, quando a criança está com muita secreção, é melhor a gente usar o gengibre fresco do que o gengibre em pó. Olha só que incrível. Tem uma aula do Beabá da Mama que eu dei só sobre gengibre que explica sobre isso. E tem uma outra aula que eu dei só sobre cúrcuma que também fala sobre isso. Essas 2 aulas foram dadas no Beabá da Mama. Elas não estão mais disponíveis no YouTube, mas estão disponíveis no Hotmart. Então, Tchela, você é aluna do Farmácia Natural? Se você for aluna do Farmácia Natural, você tem acesso a essas aulas lá no Hotmart. São mais de 60 aulas já disponíveis, que eu já dei. Né? Toda terça-feira eu estou no YouTube dando aula, então essas aulas, elas depois de 4 dias no YouTube, elas vão lá para o Hotmart e ficam disponíveis no Hotmart, na plataforma, né, exclusiva das alunas do Farmácia Natural. Tá? Então, tanto a cúrcuma como o gengibre, a gente pode usar fresca ou em pó. Mas tem algumas pequenas diferenças, né? O gengibre mais do que a cúrcuma até, tá? Como esse exemplo que eu dei para você, tá legal? Mas é aquilo. Ah, meu filho tá todo encatarrado, só tem gengibre fresco em casa, mesmo sabendo que o gengibre em pó vai ser mais eficaz, eu dou gengibre fresco. Tá legal? Porque o gengibre é maravilhoso, porque ele aumenta a capacidade digestiva da criança, e reduz, ele desintoxica, ele reduz as toxinas presentes, né? O que a gente chama de toxina, que nem é uma tradução muito boa para o conceito que o Ayurveda tem, o que o Ayurveda fala é de ama, que é uma palavra em sânscrito para se referir a alimento não digerido. Então, quando a digestão da criança não está bacana, o metabolismo dela não está funcionando de forma legal, o alimento que ela ingere, o corpo dela não consegue digerir de forma apropriada
E aí esse alimento a gente chama de ama em sânscrito, que é o alimento não digerido. E aí ele vai se acumulando no corpo da criança ao longo do tempo, começa a bloquear os canais, começa a criar um ambiente ali favorável ao desenvolvimento de doenças, uma série de doenças. E quando a gente oferece o gengibre ele aumenta a capacidade digestiva da criança e elimina a ama, né? Ele ajuda o corpo da criança a digerir esse ama, esse alimento que não foi digerido previamente, e aí a criança se restabelece muito mais rápido. Gengibre, por exemplo, é uma das especiarias que o Ayurveda recomenda assim, para o dia a dia. Então a gente pode usar no dia a dia da criança, no preparo do alimento, na hora de fazer o refogado. Ao invés de usar só alho e cebola, bota gengibre lá, bota cúrcuma, bota as especiarias que você tiver em casa. Agora, é sempre, gente, né, essa questão da especiaria, você tem que sempre observar a sua criança. O meu filho, o Vicente, como eu falei, ele é muito sensível ao picante. Se eu usar muito gengibre, ele vai reclamar. Então, tem que ser uma quantidade bem leve para o paladar dele. Cada criança é uma criança, né? Então, se você tem mais de uma criança em casa, você não vai fazer várias opções de arroz, várias opções de feijão, né? Ninguém tem tempo para isso e não precisa fazer isso. Aí você bota lá uma quantidade na média que agrade a todos os paladares e tá ótimo. A Jéssica falando, quando a criança está sem sintomas, tem algo que a gente continua a dar? Tem, né, os rasayanas, que o Ayurveda chama, que são os rejuvenescedores, as ervas ou especiarias que a gente pode ter que fortalecem a imunidade da criança de forma contínua. Então, a fruta que o Ayurveda recomenda para o dia a dia da criança é a âmala. É uma fruta riquíssima em vitamina C, mas, infelizmente, ela não é uma fruta aqui do Brasil. Âmala, ó, estou escrevendo aqui, para quem não conhece, tá? A âmala é riquíssima em vitamina C, ela é considerada a fruta que tem mais vitamina C que existe, tá? Muito mais do que a laranja, por exemplo. E só que a gente, graças a Deus, já consegue ter âmala aqui no Brasil. Alguns, enfim, pessoas, né, que trabalham com a Ayurveda, que estudam Ayurveda, conseguiram trazer a âmala para o Brasil. Então, a farmácia Kalayasa, por exemplo, que é uma farmácia de produtos ayurvédicos, de medicamentos ayurvédicos, que fica em Minas Gerais, em Uberlândia, é uma farmácia que vende alguns produtos à base de âmala, como Chyavanprash, que é uma geleia feita à base de âmala, né? Claro que não é o Chyavanprash que a gente encontra lá na Índia, porque o Chyavanprash da Índia, ele é com muitas ervas, diversas ervas, que a gente não tem aqui no Brasil. Mas a farmácia Kalayasa consegue fazer uma geleia à base de âmala bem boa, bem interessante. E você também pode comprar, se você não quiser comprar a geleia, uma opção é a âmala em pó, que, por exemplo, o Ojas, que é um empório de Ayurveda que fica em São Paulo, eles vendem, e eles entregam em todo o Brasil também. Então, uma opção é a gente ter a âmala em pó e oferecer para a criança, pode ser misturado com água morna, um pouquinho de mel, né, no dia a dia dela, tá? Mas a âmala é a fruta para a gente ter e fortalecer a imunidade da criança. Aí a Jéssica está falando que ela já dá o Chyavanprash. E aí, junto a isso, todos aqueles cuidados de rotina diária que a gente conhece, que as alunas de farmácia natural conhecem, cuidado com a alimentação, né? Evitar bebidas, água gelada, ar-condicionado, tudo isso impacta muito negativamente a imunidade da criança, né? E, infelizmente, hoje as crianças estão muito acostumadas, a maioria, a beber bebidas geladas com gelo. É algo cultural, né? Faz parte da cultura aqui no Brasil. Então, infelizmente, a maioria das crianças tem esse hábito. Vai tomar um suco, pede com gelo. Pega água direto da geladeira. Isso é muito ruim para a imunidade, porque isso é muito ruim para a capacidade digestiva da criança. E a imunidade, ela está diretamente vinculada à capacidade digestiva da criança. A capacidade dela de digerir o alimento. E a água fria, o frio, é um grande inimigo da digestão, da capacidade digestiva. Então, quando a gente está num clima muito quente, por exemplo, o verão carioca, muito frio, aí a gente tende a achar, né, eu preciso tomar algo gelado, eu preciso dar uma água gelada para a criança para ela refrescar. Isso não é verdade. O que a gente tem que oferecer para a criança, para refrescar ela no verão, é alimentos que são frios por natureza.
Então, por exemplo, a melancia é fria por natureza, o melão é frio por natureza, e não por acaso que esses alimentos, essas frutas, dão no verão, né? Então, se você acha melancia na feira no inverno, e você mora no Rio de Janeiro, ou você mora em São Paulo, ou você mora em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, como a Vanessa, tenha certeza que essa melancia não cresceu perto da sua casa. Ela cresceu provavelmente no Nordeste ou em algum outro local onde está quente naquele momento, né? Então, por isso que a gente deve procurar consumir os alimentos da estação, os alimentos adequados para aquele momento. E aí, como saber quais são os alimentos da estação? Procure pelos alimentos mais baratos da feira. Eles são os alimentos da época. Os alimentos caros, provavelmente, são alimentos que não são da estação. Eles estão mais caros porque eles vieram de longe. E aí o cara precisa pagar o transporte para trazer esse alimento até próximo a você, né? Então, quando a temperatura aumenta no verão, por exemplo, e a gente quer algo que refresque, né, que traga essa sensação de frescor, não é dando bebida gelada, como a gente acabou desenvolvendo essa cultura no Brasil, que é um país quente, né? A maior parte do país é um país quente. As temperaturas são altas a maior parte do tempo. É você oferecendo alimentos que são refrescantes por natureza, né? Então, eu dei aqui o exemplo da melancia e do melão, mas tem muitos outros. O coco, por exemplo, é excelente, né? Então, toda a tecnologia do coco, o óleo de coco, a carne do coco, o suco, né? A água do coco. Então, você tem várias opções e aí você vai oferecer água de coco na temperatura ambiente, não gelado. Mas aí, é claro, se a sua criança já tem esse hábito, vai te dar um pouquinho mais de trabalho para você tirar esse hábito da criança. E aí é conversa, explicar, mostrar e lembrar da regra dos 80%, né? Se a gente consegue 80% das vezes fazer a coisa certinha, oferecer o melhor tipo de alimento, água e bebidas em temperatura ambiente, uma vez ou outra que a criança vai tomar uma bebida gelada, comer um sorvete, não é isso que vai destruir a imunidade dela, né? Agora, isso precisa ser pontual. Não pode ser rotina. Uma criança não pode tomar sorvete todo dia. Não pode tomar água gelada todo dia. Não pode estar no ar-condicionado o tempo todo. Porque aí não tem âmila que dê conta. Entendeu? Porque aí você entra na mesma coisa de quando a criança está doente. Não adianta você dar mel com cúrcuma para tirar o catarro e tá dando pão com manteiga no café da manhã, leite com Nescau, queijo quente, né? Que nem o Ricardo ontem falou, eu ficava doente e minha avó dava queijo quente para mim. Então, ele provavelmente, ao invés de ficar 2, 3 dias em casa, ficava uma semana, 10 dias, porque a avó estava dando queijo quente para ele lá cheio de catarro, e a avó dando queijo quente e descongestionante. Não adianta, não adianta. Então, é a mesma coisa, né? A gente pode dar a geleia de âmila, a gente pode dar a âmila em pó para fortalecer a imunidade, mas o ar-condicionado, o ventilador, a água gelada não pode fazer parte da rotina da criança, porque senão não tem âmila que dê conta disso. Porque você está ajudando de um lado, mas está atrapalhando de outro, né? Então você está enxugando o gelo. Então é um conjunto, a gente cuidar da alimentação, da rotina e da ervas que apoiam a imunidade da criança. Que a âmila é realmente muito, muito boa, tá? Alguém falando aqui, meu bebê está bem, mas não dei mais banana para ele. Coitado da banana, né, gente? A banana vai virar. A banana. Se a criança reclama de dor de cabeça e vem acompanhada de vômito, tem que investigar, Fabiana, né? Tem que olhar, me falar mais sobre isso, né? Contar mais aí, porque pode ser muita coisa, né? Para a gente poder ajudar. Agora, dor de cabeça e vômito, gengibre é muito bom para dor de cabeça e também para vômito, né? Então, se a criança aceitar, né, alguma coisa, ingerir alguma coisa, você pode experimentar uma aguinha morna com gengibre, um pouquinho de gengibre, um chazinho de gengibre para ela ir bebericando. Não beber muito, porque isso pode embrulhar o estômago, né? Porque a bebida, quando a gente está enjoado, também é difícil de botar qualquer coisa para dentro, tá? A Finarte está perguntando que horas começou a live? 9h30. Minha gente, já são 11 horas, eu sou impossível, eu fico aqui, se deixar, eu fico a manhã inteira aqui com vocês conversando. Já estamos aqui há 1h30,
eu preciso encerrar essa live, porque eu preciso preparar a aula de terça-feira que vem, no Beabá da Mão. Eu preciso preparar a aula inaugural das alunas do Farmácia Natural que vai rolar essa semana. Preciso preparar o almoço do Vicente, que chega aqui, 12h30, esfomeado. Tá bom? Para vocês. A Jéssica falando, o ar-condicionado é da nossa cultura também, na escola é horrível. Isso é um problemão, porque as escolas hoje em dia é ar-condicionado direto, né? Eu lembro quando eu estava na escola, eu peguei a época da transição, né? A grande parte da minha vida escolar, eu estou com 40 anos hoje, grande parte da minha vida escolar não teve ar-condicionado, mas aí no final, quando eu estava saindo do colégio, eles estavam começando a instalar o ar-condicionado em todas as salas, mas também antes era ventilador de teto, que também é horroroso, né? É horrível. Então, infelizmente, às vezes a gente fica, nós mães, a gente fica com as mãos atadas, porque a criança vai para a escola e é isso mesmo, né? Então, que pelo menos na nossa casa, a gente não use esses recursos, a não ser, assim, de forma muito pontual, né? Condicionado aqui em casa, mas eu ligo assim, naquela noite de verão carioca que tá insuportável, que não tá conseguindo dormir porque tá muito calor. Aí eu dou uma ligada, deixo refrescar o quarto, no meio da noite desligo, boto uma bacia de água no quarto também para diminuir a secura, né? E umidificar mais o ambiente. E vamos que vamos. Tá bom? Um beijo, gente. Então, vou encerrar a live de hoje. Espero vocês no Farmacinha, que ainda não entrou. Entre. Lembrando, o último dia dessa promoção super especial que eu e o Ricardo preparamos para vocês, 50% de desconto no valor do curso para quem se inscrever hoje. Voucher de 50% de desconto também no curso O que o Vicente Come, que é o curso de alimentação saudável para crianças. Beleza? Então, tem desconto em cima de desconto, boleto bancário, podendo parcelar no boleto em até, acho que 12 vezes, se eu não me engano. E se ainda assim não der para você, por questões financeiras, fala com a gente no privado, que o Ricardo é o cara da solução. Ele vai te trazer alguma solução, tenho certeza. Tá bom? Um beijo. Beijo, Jéssica. Beijo, Fê. Beijo, Cris. Teresina, 40 graus. É calor pra caramba em Teresina, né? Gente, um beijo grande. Cadê? Deixa eu só tirar essa dúvida aqui da Isbacena. Como faz sem ar, ventilador? Minha filha com dermatite atópica. Assiste a aula de dermatite que eu vou te dar lá. Eu te dou todas as soluções lá para dermatite, tá bom? Você não vai resolver isso com ar-condicionado nem com ventilador. Vai usar a farmácia natural. Um beijo. Tchau. Vanessa, vai ter curso de alimentação para nós? Vai sim, Vanessa. Ricardo vai falar com vocês, as mães das turmas anteriores do Farmacinha. Beijo grande.